Fala pessoal, eu sou o Gabriel Serai, estou aqui junto com o Matheus e hoje a gente vai fazer basicamente um comparativo entre uma pessoa que está se sacrificando no curto prazo, está abrindo mão de alguns luxos, algumas vontades, alguns confortos no momento, em comparação com uma pessoa que está poupando aquele mínimo de dinheiro, está conseguindo poupar um pouquinho, sabe, mas não está abrindo mão desses luxos, desses prazeres no curto prazo. Ou seja, será que vale a pena se sacrificar pra caramba no curto prazo para atingir um resultado e ficar mais confortável no seu futuro? É isso aí. Então, vou mostrar as planilhas para vocês. Espero que vocês gostem aí, que fique bem claro. Então, pessoal, a gente pode começar aqui com dois cenários que basicamente pode ser a realidade de alguns estagiários. Ou seja, um estagiário está recebendo um salário próximo do salário mínimo e que seja, ele está guardando R$ 100 por mês, está fazendo a sua carteira de investimentos. Nos dois casos, eles estão rendendo 15% ao ano. E, no outro lado, um estagiário que está abrindo um pouco mais a mão dos prazeres, de algumas vontades, e está conseguindo guardar R$ 500 por mês. Vamos dar uma olhada como é que esse cenário, em 10 anos, contando com os juros compostos, contando com a bola de neve desses juros compostos, como que ele aparece aí na tela. Então, só para a galera entender aí, para ficar de um modo bem claro, no primeiro mês, o cara botou R$ 100. No segundo mês, ele botou mais 100. Mas só que ele não vai ter 200, ele vai ter 201,25, porque os 100 iniciais rendeu 1,25. Então, isso que vai acontecer todo mês. Então, para todas as planilhas que a gente está fazendo aqui, é juros compostos. Todo mês, rendendo 1,25. No final de 10 anos, o cara que poupava 100, ele vai chegar no montante aí de R$ 27 mil, R$ 28 mil, nessa faixa. Enquanto o que poupava R$ 500, ele já vai bater quase R$ 140 mil. Olha como já é uma diferença massiva. Se a gente colocar agora um cara que ele conseguiu aí na média poupar um pouquinho a mais, e ele consegue poupar R$ 1.000. No final de 10 anos, ele já vai ter R$ 275 mil. Então, olha como você fazer um pouquinho aí, né? Todo mês, você abrir mão de alguns prazeres aí, você pensando aí num médio prazo, você já conseguir R$ 300 mil, nada mal. Tem gente que fica a vida inteira aí batalhando para chegar a algo parecido e não consegue. Vamos jogar um cara agora que consegue guardar R$ 5 mil. Estamos falando de R$ 5 mil todo mês para 10 anos. Quanto que ele vai ter no final de 10 anos rendendo 15% ao ano? Ele vai ter quase R$ 1.400.000. Com R$ 1.400.000 você já consegue fazer muita coisa. É igual eu falei, tem gente que fica a vida inteira batalhando para conseguir juntar 50, 100 mil reais. Tem gente que nunca consegue, fica sempre trabalhando e tudo que consegue de dinheiro gasta. Quando entra algo extra de dinheiro, gasta em algo extra também. Então, porque não sabe o que fazer com esse dinheiro. Então, vê dinheiro e pensa, puta, dinheiro é para gastar, eu vou gastar. Mas não entende muito isso, que você consegue colocar o dinheiro para trabalhar para você, e não você ter que ficar a vida inteira trabalhando por dinheiro. E se a gente joga os aportes para R$ 10 mil por mês, olha como a curva de rentabilidade vai ficando cada vez mais exponencial. Muita gente vai olhar e vai falar, pô, mas também está falando de 10 pau todo mês. Quem é que consegue guardar 10 pau todo mês? Porque não é uma realidade para qualquer um, né? Então, eu agora aqui que eu estou no Canadá, eu estou percebendo que eu estou vivendo meio que numa bolha no Brasil. Por quê? Porque aqui o salário mínimo é de $14,15 por mês. Então, eu montei aqui uma tabelinha bem simples, só para vocês entenderem quanto recebe aqui o pessoal que está trabalhando de subemprego, né? Então, por exemplo, um cleaner, que é um cara que vai ficar limpando o chão, que vai ficar fazendo esse serviço de limpeza, ele ganhando $15 a hora, ele consegue aí o equivalente a R$ 15 mil por mês. O ajudante de cozinha, quase R$ 16 mil. O instalador de drywall, R$ 25 mil. O pedreiro, quase R$ 40 mil. Então, se a gente colocar um custo de vida, né? Que um cara que não quer também ficar ostentando, um cara que quer ter uma vida aí justamente igual eu disse, viver um ou dois degraus abaixo do que ele poderia estar vivendo. Então, eu trabalhei aí com um custo de vida de 1.800, $2.000 por mês, né? Mesmo assim, você descontando aí esses quase R$ 8 mil por mês, o cara consegue ainda poupar de R$ 7 mil no cleaner, que é onde ele recebe menos grana, e 30 pau o pedreiro. Então, esses 10 pau que a gente está colocando, não é impossível de alcançar. Eu entendo que tem muita gente que tem família, não consegue, tipo, às vezes, conseguir um emprego que você ganha muito no Brasil e fica complicado sair do país, você ir para outro lugar para você tentar conseguir mais dinheiro. Mas, por exemplo, tem muita gente também que não está enraizado no Brasil.
não é casado, não tem filho, não tem ninguém dependendo de você. Então, essas pessoas, se elas saírem um pouco da zona de conforto e buscar outros horizontes aí, pensando em justamente fazer o seu futuro, pô, você ralar de trabalhar durante 5 anos, ou então 7 anos, e depois você já tem um montante de dinheiro trabalhando para você, te gerando mais grana, pode ser um game changer, pode mudar a sua vida aí, você pensando no seu médio e longo prazo, pode mudar totalmente o seu patamar de vida. Exato. Se você não tem realmente essas obrigações, né? Não tem que alimentar sua família aí no Brasil, se você tem uma vida onde você consegue ser um pouco mais livre nesse sentido. Mas também é legal comentar que até o Ser mesmo me falou um dia que tem muita gente que vai para os Estados Unidos, para o Canadá, que seja, consegue trabalhar, consegue ganhar uma grana legal, só que acaba se perdendo nesse quesito e acaba gastando bastante, né? Então, a vantagem que seria conseguir aumentar os seus aportes, conseguir aumentar a quantidade de dinheiro que é investido, acaba caindo por água abaixo, porque o cara acaba gastando mais e aí essa diferença no aporte acaba não sendo tão grande. Então, é realmente a pessoa tem que ir com esse objetivo de conseguir aumentar os seus aportes, entendendo que vai ter que abrir mão de algumas coisas, vai ter que viver com um pouco menos de conforto, com menos luxo, para conseguir alcançar esse objetivo futuro. É isso aí. E continuando aqui, a gente montou mais uma planilhazinha agora, que a gente fez uma comparação diferente. Então, como é que vai funcionar essa comparação? Vamos colocar 2 pessoas, uma vai guardar R$ 2.500 todo mês durante 10 anos, e a outra pessoa, ela vai guardar o dobro, ou seja, R$ 5.000, só que ao invés de 10 anos, só em 5 anos. Então, no final das contas, os 2 casos, eles vão ter aportado os mesmos R$ 300.000, porém, o cara que aportou 5 ao invés de 2,5 desde o início, depois parou, vamos ver se ele vai ter mais dinheiro no final das contas, se ele vai ter menos, quanto vai ser essa diferença. Então, aqui nessa quebra do gráfico, onde tem essa descontinuidade, ela é justamente quando ele para de aportar. E a gente percebe aí que ele continua rendendo, a carteira dele continua subindo mesmo sem ele colocar mais dinheiro. Por que acontece isso? Justamente a carteira dele trabalhando para ele. Mesmo que ele aporte, os juros estão trabalhando para ele e, no fim das contas, estão dando um resultado mais positivo ainda do que o cara que está aportando todo mês os seus 2.500. Ou seja, com o mesmo aporte, se sacrificando um pouco mais anteriormente e ficando um pouco mais tranquilo depois, ele está com um resultado mais interessante. Mas olha só que legal. Se a gente joga esse gráfico de 10 anos para 20 anos, vamos ver os resultados que acontecem. Olha só, com 20 anos, e o caso sempre aportando os seus 2.500 por mês. Ou seja, ao longo dos 20 anos, ele aportou R$ 600.000. E no caso B, onde ele aportou os seus R$ 5.000 durante 5 anos, ou seja, metade dos aportes, aquela mesma quantia. Olha como fica ao longo dos 20 anos, como o gráfico para o cara que abriu mão no curto prazo dos seus luxos, dos seus confortos, ficou superior ainda, mesmo aportando metade no fim das contas, no fim dos 20 anos. Ele vai ter aportado 300k e vai ter quase 8,5 milha. O outro cara vai ter aportado o dobro, ou seja, ele teve que trampar o dobro para ter 7 milha. Então, ele vai ter trampado o dobro e vai ter menos dinheiro. Então, olha como é importante você antecipar esse seu start. Exato. E isso não é uma coisa de se pensar somente no dinheiro. Porque, olha só que interessante. Por mais que o integrante A ele tenha ficado um pouco mais tranquilo no começo, aportando seus 2,5, vamos lá, se ele for um CLT que está ganhando um pouco mais de 5, está ganhando 7, 8 mil reais, ele consegue com mais tranquilidade ficar com esses 2.500 aportando por mês. Tudo bem, no começo ele teve um pouco mais de tranquilidade, mas olha que interessante, o cara que por 5 anos ele deu um pouco mais duro no trabalho, deu uma forçada nessa questão de aportar, de guardar dinheiro para conseguir investir. Depois desses 5 anos iniciais, esse mesmo cara ele pode ter ficado numa vida bem mais tranquila, onde ele consegue ter um pouco mais de liberdade, não só trabalhar pensando no dinheiro, trabalhar com algo que ele goste um pouco mais. E
pensa só, no fim desses 20 anos é uma vantagem, tanto na parte financeira, porque você vê que o cara que aportou metade acabou tendo um resultado melhor ainda, quanto na parte psicológica, onde ele pode fazer o que ele quiser, onde ele pode talvez trabalhar com uma coisa que não seja tão rentável, mas que seja o que ele goste mais e que fique mais feliz, sabe? O cara ele vai ter guardado grana por 5 anos, depois ele pode ficar torrando todo o dinheiro que ele ganha, que no final das contas ele vai ter mais dinheiro que outro cara teve que ficar esses 20 anos dando 2,5 pau. Então é justamente essa diferença que é do caralho. E aqui a gente fez uma outra comparação, que é um cara que poupa 1.000, só que ele faz 20% no ano, ele é um investidor, ele já toma um pouco mais de risco e consegue uma performance melhor, contra um cara que poupa 5 vezes mais, ou seja, um cara que poupa 5 pau, porém ele só investe na renda fixa, algo mais conservador, ele faz 6% ao ano. Então a gente percebe que no começo, com certeza o cara que está aportando 5 vezes mais vai ter mais grana, porém essa linha cruza. Por quê? Porque é justamente quanto mais tempo passa, a rentabilidade vai se tornando mais importante do que o aporte, porque vai chegar uma hora que o valor que você está aportando vai representar uma porcentagem tão pequena da sua carteira que a sua rentabilidade vai estar rendendo mais do que o seu aporte. Então, quando começa a acontecer isso, aí sim você já pode dar uma relaxada nos seus aportes, você pode só focar em como rentabilizar mais a sua carteira. Perfeito. E olha que interessante. Basicamente, não é uma coisa fácil você buscar os seus 20% ao ano. É uma coisa bem difícil, talvez seja a rentabilidade do Warren Buffett. Porém, olha como no passar do tempo fica mais interessante você focar na rentabilidade do que tanto nos aportes. É uma inversão de importância. Sim. E aqui é só um quadro geralzão. Então, aquele cara que poupava R$100 no mês durante os 20 anos, olha como ficou flat o gráfico dele. Então, justamente só para ter essa ordem de grandeza, né? Então, olha o diferencial. Então, aí você pensa, por exemplo, porra, do cara que está guardando 10 pau para o cara que está guardando 5 pau, a diferença de R$5.000 no mês parece que não é tanta coisa. Só que a gente está falando de um cara que em 20 anos vai ter 15 milhões e o outro cara vai ter 7,5. Né? E agora, se a gente pegar esse cara de 7,5 e aumentar um pouquinho a rentabilidade dele, então ao invés de ele fazer 1,25 ao ano, ele fizer 1,6, ele já vai ter quase a mesma quantia de dinheiro do que o cara que estava poupando o dobro. Então, olha como é muito importante a rentabilidade. Performance se torna muito importante. Quanto mais dinheiro você tem, a rentabilidade vai se tornar mais importante do que o aporte. Então é isso aí. Acho que a ideia do vídeo era mais passar para a galera aí essa parte gráfica mais visível de como as coisas funcionam, porque às vezes você está só vivendo e não acaba pensando nisso. Será que se eu guardar tanto render? Então acaba ficando meio perdido. Eu gosto de ver a imagem, eu bato o olho, eu loto meus gráficos, muito mais fácil para entender. Então era mais para compartilhar isso com a galera e fazer aquela pergunta para a galera. Não vale a pena você, no curto para médio prazo, você abrir mão aí de alguns prazeres, você viver 1 ou 2 degraus abaixo do que você poderia, mas só que talvez daqui 5, 10, 15 anos você mudar de patamar, você ter uma condição financeira muito mais tranquila, você não precisa mais ficar se preocupando tanto no dia de amanhã, você fazer o dinheiro trabalhar para você, e não você fica trabalhando para o dinheiro a vida inteira. Exato. E olha como você, fazendo isso desde cedo, você já focando em conseguir aportar mais, focando em investir bem o seu dinheiro, olha como o agora é muito mais importante do que o que você vai fazer no futuro. Porque as suas decisões de agora vão ter as respostas em juros compostos para o que você vai ter no futuro. Portanto, será que não vale a pena você focar no agora, abrir mão um pouco dos seus luxos, do seu conforto, de algumas festas, de gastar dinheiro com roupa, gastar dinheiro com algumas besteiras? Será que não vale a pena você focar agora em aumentar os seus aportes, aumentar a sua rentabilidade? Eu acho que vale, cara. Então é isso aí, é para deixar a galera reflexiva. E aí é cada um, né? Cada um sabe o que quer, não existe certo e não existe errado. A gente só está mostrando com números o que aconteceria. Aí fica de cada um tomar atitude. No meu caso também, acho que vale muito a pena a gente abrir mão aí de prazeres de curto prazo para depois a gente ter uma qualidade de vida melhor.